Olá, tudo bom? Meu nome é Marina Germano, eu sou formada em Pedagogia e Psicomotricidade. Hoje, atualmente, eu trabalho como professora de Educação Infantil e Fundamental 1 e Ensino Médio Formação Curso Normal. Dou aula das disciplinas normais, português, matemática, história, geografia. E além disso, eu trabalho com dança criativa na educação infantil e também trabalho com contação de histórias. Hoje vim passar um pouquinho dos meus conhecimentos sobre contação de histórias para ajudar no módulo de vocês do curso de cuidador. Eu vou passar brevemente algumas coisas, porque a contação de histórias é algo prático que você aprende diariamente. A gente passa as dicas iniciais e a pessoa vai desenvolvendo isso ao longo da prática, pegando a história, contando e lidando aí com os acertos e com os erros durante as contações, certo? Muito bem. Eu fiz uma apresentação de slides rápida e vai ilustrar muito mais do que vocês ficarem aqui vendo o meu rostinho. Então vocês vão ver mais as minhas anotações, os meus tópicos e vão ouvir a minha voz explicando a respeito de cada um deles. Nessa primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, literatura infantil, contação de histórias e o contador de histórias. Contação de histórias. Introdução. Quando a gente fala sobre contação de histórias, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é a literatura. O que é a literatura? Então, a literatura é um tipo de arte, assim como a dança, a música, o teatro. E a matéria-prima da literatura são as palavras. Então, um autor, o que ele faz com ele faz com essas palavras? Ele consegue transcrever o real num universo diferente, podendo esse universo ser fictício ou não. Através da escrita, o autor ele consegue transmitir para os ouvintes ou para os ledores conceitos, conhecimento, mitos, lendas, cultura, tudo isso através do uso da escrita. Quando a gente pega a literatura e de dentro dela você tira uma vertente, a gente trabalha agora com a literatura infantil. A literatura infantil vem daquela arte lá de usar as palavras, só que nós começamos a direcionar essas palavras de uma maneira lúdica, de uma maneira imaginativa, fantasiosa, para que chame a atenção do público infantil, das crianças. Por mais que uma criança ela goste de ler, ela tenha interesse pela leitura, pelos livros, a linguagem que chega até ela é diferente da linguagem que vai chegar até um adulto. Então, é importante o destaque à literatura infantil porque é o nosso instrumento de trabalho. As histórias direcionadas às crianças é o que o contador de histórias vai usar no trabalho dele. E dentro da literatura, o autor ele coloca ali a realidade, dentro de um contexto escrito. Dentro da literatura infantil, esse contexto escrito, ele é ressignificado. Por que a gente fala que é ressignificado? Porque um determinado conceito, quando é passado para um adulto, ele pode ser passado de N maneiras. Mas para você pegar esse mesmo conceito e transmitir para uma criança, se você não souber, não usar as palavras corretas para transmitir isso para ela não vai entender, ela não vai ouvir, ela não vai assimilar. Então, por isso, um dos motivos da existência das histórias infantis é justamente isso. Pegar a história,
que tenha um significado, tenha um conceito, um conhecimento que você quer que a criança assimile e ensinar esse conceito para ele, para ela, de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais didática, que ela assimile muito mais rápido, que ela entenda muito mais rápido. E é claro, né, um destaque muito importante que a gente tem que dar nessa ressignificação da realidade é como nós vamos nos expressar ao contarmos a história para a criança. Então, a nossa expressão corporal e a nossa expressão verbal durante a contação vai ser o atrativo primordial para que o público preste atenção. Independente da gente estar contando a história ou a gente estar lendo a história. Sendo um ou outro, é importante que o nosso corpo, que a nossa voz, que tudo que está à nossa volta, né, e que tudo que nos representa naquele momento, chame a atenção da criança, para que ela preste atenção, que ela se aproprie da história e que ela queira ouvir a história várias e várias vezes. E aí, depois que eu falo um pouquinho para vocês sobre a literatura e a literatura infantil, a gente entra de fato na contação de histórias. A contação de histórias é a atividade mais antiga do mundo. Ela surge antes mesmo da escrita. Contar histórias existe na época em que os homens passavam o seu conhecimento para as suas famílias e para os mais novos através das histórias. Os valores de família eram passados através da história. Então, quando um chefe de família, quando um, um, um ancião da família, da tribo, queria transmitir um determinado conhecimento, um determinado valor para os mais novos, ele fazia a famosa roda em volta da fogueira e contava a história, alguma lenda, algum mito fantasioso, mas que tinha algum fundo de verdade e que ensinava de alguma maneira uma experiência, um conhecimento, e às vezes, muitas vezes fugia da razão, mas não da realidade. E aí, quando a gente entra na contação de histórias, a gente tem que saber que existem objetivos a serem cumpridos com uma contação de histórias, independente disso ser feito numa sala de aula ou em um momento para descontração com as crianças. Para se contar uma história, você primeiro precisa criar um ambiente de encantamento, de surpresa, de suspense, de emoção. Não necessariamente você precisa ter recursos para isso, mas eu estou dizendo da questão de você ambientar as crianças, é fazer o mistério, é você levar o livro e você não mostrar a capa do livro, de você fazer o suspense, perguntar para eles o que eles imaginam que eles vão escutar. Tudo isso envolve, né, a criação do ambiente onde a história vai acontecer. A história ela vai acontecer dentro de uma bolha. É um momento do contador com os ouvintes. E aí é nesse momento que a vergonha tem que sumir, que os receios têm que sumir e o contador ele tem que ter muita certeza da apropriação da história que ele fez. Porque ele vai contar aquela história como se fosse a história dele. Nesse mesmo caminho, a gente aí acrescenta, né, que a contação de histórias vai impregnar sentido, vai tocar o coração, vai enriquecer a leitura de mundo de quem está ouvindo. Então, mais uma vez, o contador ele se apropria da história e ele precisa transmitir todos os sentimentos que ele está sentindo naquele momento para quem está ouvindo. Uma história ela tem o poder de desenvolver consciente e subconsciente, seja relacionado ao mundo interno ou ao mundo externo do indivíduo. Uma criança, um adulto, um jovem, independente da idade, que escuta uma história, isso mexe com ele de alguma maneira lá dentro, com os valores, com as experiências. Quando a gente conta a história da Chapeuzinho Vermelho e a criança passa a identificar o que é bom e o que é mal,
Quando a gente conta a história da Cinderela e da Branca de Neve, e a criança identifica o que é o sentimento de inveja, por que, que não é bom ter o sentimento de inveja, isso tudo mexe com os valores de dentro de um indivíduo. E a partir desse momento, ele também transfere isso para o mundo externo. Porque dentro da sociedade, ele vai ver esses mesmos valores de uma maneira diferente. E ele vai conviver com outras pessoas agindo de uma maneira diferente. A contação de histórias amplia vocabulário, amplia cultura, amplia conhecimento, incentiva os ouvintes a buscar por mais conhecimento, a buscar por mais cultura. Quando eles se interessam de uma maneira grande por um conteúdo que apareceu naquela história, eles vão procurar por mais. E a gente contribui com a leitura, a gente contribui de alguma maneira. E, finalmente, a gente vai estabelecer aí um perfil do contador de histórias. O que é o contador de histórias? O contador de histórias é o elo entre o ouvinte e a história. Ele tem que se preocupar com a voz e a postura, porque, como eu falei antes, a voz e a postura são essenciais para uma contação de histórias. Você não pode ter nenhum tipo de recurso. Você não precisa ter o fantoche, você não precisa ter um fundo, você não precisa ter instrumento, mas a partir do momento que você impõe a sua voz de uma maneira diferente, da maneira que você se coloca corporalmente na história, isso já é o suficiente para que você consiga chamar a atenção dos seus ouvintes. Quando a gente constrói, né, a ambientação da história, o, o contador ele cria o início e o fim da história também. O que se faz antes da história e o que eu faço depois da história. Então, normalmente, a gente tem uma música, um versinho, para que as crianças cantem quando a história vai começar. Da mesma maneira que a gente também tem um versinho, uma música quando a história termina. O contador ele pode utilizar de acessórios, isso não é obrigatório, mas é um tipo de recurso, é uma possibilidade. Nem todas as histórias você vai precisar usar, mas dependendo da história, vale a pena você ter. Então, um fantoche, um instrumento musical, um pano, um lenço, um acessório no cabelo, são contribuições que só vão agregar a história, mas tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que saber o limite do uso do acessório para ajudar e em qual momento esse acessório pode atrapalhar a contação. Preparar o ambiente. Mais uma vez a gente bate na tecla da ambientação. Eu vou contar a história, eu vou criar a bolha da minha história. Então, eu vou arrumar o lugar onde eu vou sentar, aonde eu quero que os meus ouvintes sentem. Vou criar toda aquela fala, todo aquele discurso para que eles prestem atenção em mim. Isso tudo é uma preparação de ambiente. Não é só relacionado a não. Para eu contar essa história, eu preciso de cadeiras, eu preciso de mesa, eu preciso de livro, eu preciso de fantoche. Não só isso. A ambientação que eu estou dizendo aqui é o clima de história. Você não vai contar a história num ambiente barulhento. Você não vai contar a história num ambiente que tenham muitos outros elementos que chamem a atenção da criança e te tirem do foco. O foco ali é você e a história, ninguém mais. Então, esses pequenos detalhes a gente tem que observar e colocar em prática que vão fazer nosso papel, né, como contador muito melhor. E, é claro, desde lá do início, né, da hora que você escolhe a história, até o momento que você finaliza a história com as crianças, com a música que você pretende finalizar ou com o gesto que você pretende finalizar, você precisa avaliar tudo isso. Se a história que você escolheu é boa, se a forma como você contou foi boa, se você pode melhorar em algum sentido. Se a história não combinou com a situação, se o ambiente que foi criado foi importante, valeu a pena, talvez se fosse uma outra situação, o ambiente
seria melhor. Então, desde o momento que você escolhe a história até o último momento, até o momento que você termina a contação com suas crianças, você está se autoavaliando o tempo todo. Por quê? A contação de histórias é um processo individual, um processo de constantes avanços. Então, a história que eu vou contar hoje, a minha primeira história que eu vou contar hoje, vai ser diferente da história que eu vou contar amanhã. E a cada dia que eu for escolhendo uma nova história, que eu for estudando essa história, a tendência é melhorar, evoluir. Então, a autoavaliação nesse momento é muito válida. A avaliação de outras pessoas que estejam assistindo essa contação também é válida. E, e aí, como é que foi? Você gostou? O que você acha que eu preciso melhorar? A gente precisa ser bem humilde nessa situação também. Levar em consideração a avaliação dos outros. Então, isso é você ser um contador de histórias iniciante.